Fio de Ouro e Raiada. Capítulo 8. Fio de Ouro saiu da casa de Raiada com o coração pesado, sentindo que havia finalmente fechado um capítulo da sua vida. Ele havia sido honesta com ela, havia contado tudo o que sentia e havia recebido a compreensão e a amizade dela em troca. Mas, ao caminhar de volta para casa, começou a se sentir inquieto, como se tivesse deixado algo importante para trás. A conversa que havia tido com Raiada não saía da sua cabeça. Ele havia dito tudo o que queria dizer, havia expressado seus sentimentos e havia recebido a absolvição dela. Mas, quanto mais caminhava, mais começava a se questionar se havia feito a coisa certa. Ele relembrou a conversa, palavra por palavra, gesto por gesto. E, quanto mais pensava, mais começava a se convencer de que havia cometido um erro. Ele havia sido covarde, havia silenciado quando deveria ter falado. Então, ele se lembrou de um dia, há muito tempo, quando estava sozinho com Raiada no pasto. Eles estavam pastando, lado a lado, e Fio de Ouro havia olhado para ela, sentindo o coração cheio de amor. Raiada havia notado o olhar e havia perguntado o que havia acontecido. Naquele momento, Fio de Ouro havia querido dizer tudo. Ele havia querido dizer a ela quanto a amava, quanto ela era importante para ele. Mas havia silenciado, e havia deixado a oportunidade passar. Fio de Ouro se sentou na cama, com a cabeça entre as mãos, questionando por que havia feito aquilo e por que não dissera nada. Ele pensou em Fúria e no filho deles, e em como eram importantes para ele. Mas, mesmo assim, não conseguia afastar o sentimento de que havia deixado algo importante para trás. Disse a si mesmo que estava fazendo aquilo pelo filho, para dar a ele uma vida estável e feliz. Mas, mesmo essa justificativa não conseguia apagar o sentimento de dúvida que o acompanhava. Fio de Ouro sabia que, se fosse honesto consigo mesmo, teria que admitir que ainda amava Raiada, e que talvez nunca deixasse de amá-la. A noite foi longa e escura, e ele não conseguiu dormir. Estava preso no ciclo de dúvidas e arrependimentos, sem saber como escapar. E, ao amanhecer, ele sabia que teria que enfrentar a verdade, ainda amava Raiada, e talvez nunca deixasse de amá-la. Fio de Ouro estava no pasto, cercado pelos seus entes queridos. Ele havia passado a semana toda pensando em Raiada, e sabia que não podia mais continuar fingindo que estava tudo bem. Ele precisava ser honesto com si mesmo e com sua família. Fio de Ouro se aproximou de Fúria e dos filhos e tocou a pata de Fúria com a sua. Ele relinchou suavemente, e Fúria e os filhos se aproximaram, curiosos. Ele estava infeliz e precisava de um tempo para si mesmo. Fúria parecia entender, e olhou para ele com um olhar compreensivo. Os filhos estavam confusos e tristes, e Fio de Ouro sentiu um nó na garganta ao vê-los. Fúria sabia da história de Fio de Ouro com Raiada, e parecia ter aceitado a situação. Ela tocou a pata de Fio de Ouro com a sua, e ele sentiu um toque de compreensão e apoio. Fio de Ouro se afastou, sabendo que estava fazendo a coisa certa. Ele tocou a pata dos filhos novamente, e depois se virou e se afastou, deixando Fúria e os filhos para trás. O som dos relinchos tristes dos filhos ecoou no ar, enquanto Fio de Ouro se afastava, com o coração pesado.